Olá, alunos do 8º ano. Vamos iniciar a semana 2 do PET 6, unidade temática, o Brasil no século XIX e o objeto de conhecimento, territórios e fronteiras, a Guerra do Paraguai. Pessoal, a Bacia do Prata era a região onde haviam os rios Paraguai e Paraná, que iam de encontro ao Rio do Prata e desaguavam no mar. Por isso, ela era um grande local de comércio, porque a partir das águas desses rios havia o escoamento de mercadorias ou a entrada das mesmas do mar para o interior da América. E essa bacia era importantíssima para o Paraguai, pois era o único meio de chegar ao mar, e para o Brasil, pois fazia a ligação entre o Mato Grosso e a região sul do Brasil. Por causa disso, então, essa região ela tinha um poder, e uma importância econômica muito grande. No ano de 1860, nós temos então no Paraguai uma divisão da sociedade, os blancos e os colorados. Os blancos eram considerados conservadores e por causa disso não queriam a livre comercialização e livre navegação nos rios da Bacia do Prata, enquanto os colorados já eram mais liberais e fariam acordos desse sentido. A partir dessa divisão, havia então a vontade de saída do governo daqueles blancos que estavam integrando o governo na época e entrada dos colorados. Os gaúchos brasileiros chegaram a pedir ao governo brasileiro para intervir na política do Paraguai, pois estavam se sentindo atacados pelos blancos que lá organizavam o governo, certo? E, secretamente na Argentina, havia também uma força que apoiava os colorados na tomada do governo dentro do Paraguai. O que acontece então? O Brasil manda, no mesmo ano de 1860, uma esquadra para o Paraguai, afirmando seu apoio aos colorados, e o presidente da época no Paraguai, Solano Lopes, ordena em 1864 a apreensão de um navio brasileiro que estava nos rios da Bacia do Prata, o navio Marquês de Olinda. A partir disso, o que acontece? O Solano Lopes, não satisfeito, também chega a adentrar o Mato Grosso para fazer uma demonstração de força. Não havendo resistência, ele continua acreditando que estaria com a possibilidade de uma continuidade dessa guerra, certo? Mas, para sua surpresa, a partir do ano de 1865, é organizada a chamada Tríplice Aliança, feita entre Colorados, Argentina e Brasil. Essa Tríplice Aliança, então, deixa Solano Lopes e as forças dos blancos cercadas, e a partir disso o conflito se estende porque as forças dos blancos, lideradas por Solano Lopes, elas organizam uma guerra defensiva, enquanto que Argentina, Colorados e Brasil faziam a ofensiva, e além disso os colorados já haviam conseguido dominar o Paraguai nessa época. Essa guerra durou por alguns anos, sendo seu fim ocorrido no ano de 1870, quando as forças dos blancos haviam sido totalmente cercadas, Solano Lopes havia sido morto e o Paraguai já estava com metade da sua população morta por causa desse conflito. Sobreviveram em sua maioria, por causa desse conflito no Paraguai, mulheres, crianças e idosos. E a situação econômica do Paraguai ficou extremamente prejudicada. Além disso, por causa da guerra, o Paraguai teve que ceder pedaços de terra tanto para a Argentina quanto para o Brasil.
e a partir disso entra numa crise econômica que não tem fim praticamente. Até hoje o governo paraguaio tem resquícios dessa crise e dessa guerra em sua história e também até mesmo na organização econômica do seu país, certo? O interessante é que nessa guerra mulheres já estavam participando para resgatar os feridos e auxiliar, né, na salvação daqueles que estavam envolvidos nessa guerra, pegando em armas mesmo para proteger aqueles homens feridos na guerra e tentar salvá-los. O Brasil, após esse conflito, ele também sofreu uma crise econômica muito grande. Por quê? Era o Brasil que custeava as forças armadas da Tríplice Aliança. Então, por causa disso, o dinheiro desse país acabou sendo escoado todo para a guerra. Outra característica interessante do Brasil após a Guerra do Paraguai é que as Forças Armadas brasileiras passaram a ter grande valorização, tanto pela população quanto pelo próprio governo. E por causa disso, depois, né, anos mais tarde, 19 anos depois praticamente, os militares ainda estavam nessa euforia de terem lutado na Guerra do Paraguai e buscado, né, a melhoria para o país, e uma certa magoazinha deles com relação ao tratamento dado por Dom Pedro II ao exército fez com que eles se voltassem ao Dom Pedro II e proclamassem a República no ano de 1889. Mas isso é história mais para frente, viu, pessoal? Eu espero ter sanado as dúvidas de vocês e até a próxima aula.